Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber a Eliane Nascimento. A Eliane é diretora de Supply Chain da Martin Brower. Eliane, prazer te receber. Obrigado por ter aceito o convite. Tenho tentado aí há um tempinho aí encontrar um espaço na tua agenda para você vir até o programa para poder contar a tua história, teu momento, também falar sobre os seus planos do futuro. Obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vinda. Obrigada, Luciano. Um prazer e uma honra enorme de participar desse trabalho tão importante que você faz para os executivos de autodesenvolvimento, né, de olhar além do CNPJ. Eu acho que isso é altamente relevante, fez muita diferença na minha carreira, na minha vida. Então é um prazer contribuir e poder ajudar outras pessoas a seguirem um caminho de sucesso. Muito bem, são 20 anos na área de logística, né? imagino certamente que você acompanhou a evolução, o desenvolvimento desse setor tão importante que é hoje, que tem muito mais reconhecimento como cadeia como um todo do que ela atrás limitava a transporte rodoviário de carga. Como é que está sendo essa construção? Como é que está sendo essa jornada nesses 20 anos, Eliane? Então passaram rápido, né, Luciano? A gente não percebe e o tempo vai voando. Realmente, nesses 20 anos eu tive muita sorte de ter escolhido um segmento que sofreu grandes transformações nos últimos anos e muito mais agora em função da pandemia, em que a gente saiu do almoxarifado para virar diferencial competitivo de muitas empresas, né? Hoje a gente consegue ver pessoas que vieram da cadeira de supply chain ascendendo a CEOs de companhia. Então é um prazer enorme e mais ainda por eu ter vindo de base. Eu iniciei minha carreira como assistente de transportes, até chegar na diretoria de supply. Então, além de passar pelas transformações, eu passei pelas cadeiras. Então, isso gera um olhar diferente, né, para os processos, para as pessoas que estão nas atividades, e também uma gratidão, assim, uma gratificação de estar nesse segmento acompanhando as transformações e com ansiedade gigante para o que tem por vir, com as novas tecnologias chegando, inteligência artificial, a gente falando de automação e uma série de coisas que estão acontecendo no dia a dia que há 20 anos atrás não estavam nem no nosso radar. Agora, você está hoje do outro lado da mesa, né? Você sempre foi contratante, né? Hoje você é fornecedora de serviços logísticos. Como é que está sendo essa nova experiência nessa tua jornada, então, Eliane? Eu vim de uma carreira de construção, né? Então eu iniciei minha jornada na área de transportes, depois eu fui para operações e eu acho que faz parte da composição da carreira de um executivo ter diferentes olhares. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu entendi como uma chance de eu conseguir trazer esse olhar também para o outro lado da mesa de quem já viveu uma visão de cliente. Então, eu consigo entender os clientes agora de uma perspectiva diferente, né? No olhar de, puxa, eu cobraria isso também, né? Então, é importante e amplia o meu olhar também de executiva para uma visão mais completa da cadeia. Então, eu tenho muita felicidade de hoje estar conseguindo ampliar essa visão e de contribuir também com o negócio vindo de 20 anos aí de varejo que me moldaram de uma maneira muito resiliente. E nesses 20 anos, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua jornada, por onde você passou, os cargos que você ocupou. Tá, eu tenho uma história de vida, eu vou tentar ser breve aqui, porque a minha história ela é longa, né? Então, só para dar uma contextualização de vida, acho que é o objetivo do programa também, meus pais, eles são nordestinos, eles são do Ceará, são retirantes, vieram para São Paulo há 40 anos atrás. Minha mãe empregada doméstica, meu pai auxiliar de operação, depois virou líder de operação de produtos químicos. Meu pai não tem nem o ensino fundamental completo, e a minha mãe tem só o ensino médio, e eles trabalharam a vida inteira para que eu e minha irmã pudéssemos estudar, né? Então, a gente cresceu em 2 cômodos, eu ganhava caderno na escola para poder estudar, porque a gente estudava escola pública, nem o material escolar a gente tinha condições de comprar. E meu pai acordava 4 horas da manhã, morava em Osasco, ia para Guarulhos de condução há 20 anos atrás. E nós estudamos em escola pública, e aí eu fui
quando eu estava com 17 para 18 anos e terminando o ensino médio, eu entrei nas lojas Marisa como operadora de caixa. Foi o meu primeiro trabalho. E aí, no primeiro semestre da faculdade, e aí eu estava estudando logística, porque eu tinha assistido era um operador logístico falando sobre transporte rodoviário, transporte marítimo. Eu falei, nossa, quer dizer que as coisas não aparecem do nada na frente da gente, tem uma lógica por trás disso. E aí eu tinha, né, condições na época de pagar uma faculdade, tinha um curso de tinha a área de recursos humanos, tinha a área de logística era muito novo, os primeiros cursos de tecnólogo no Brasil. Falei, vou investir isso aqui. Era praticamente todo o meu salário para a faculdade. E aí, no primeiro semestre da faculdade, enquanto eu era operadora de caixa, abriu um processo seletivo interno para eu entrar na área de transportes, como assistente de transportes. E aí eu fiz a minha carreira dentro das lojas Marisa, fiquei 10 anos, aí de lá eu tive a oportunidade de passar por grandes projetos de implementação de SAP, WMS, implementação de sorter, mudança de centro de distribuição. Fiquei por 10 anos. E depois eu fui para o Saint-Marché, o grupo Saint-Marché, que na época também foi a rede que trouxe o Italy para o Brasil, tem o Empório Santa Maria, e foram mais 10 anos muito felizes, e ali eu tive uma outra oportunidade que foi montar um CD do zero, né? E aí a gente entendeu onde que era a zona de gravidade, entendeu quais são os equipamentos, contratar as pessoas e tal, e ali eu cresci muito. Até chegar na posição de diretora de supply também, agregando a área de abastecimento, bem na época da pandemia, na loucura do papel higiênico, todo mundo louco atrás do papel higiênico, então foi também um momento ali de transformação. E hoje eu estou na Martin Brauer também com as cadeiras de qualidade, de projetos e supply chain. Então, muito orgulho da minha história, do esforço que a minha família tem. Então, fui a primeira da minha família a ter graduação, a ter pós-graduação, a estudar fora do país. Então, tenho uma gratidão enorme pelas pessoas que me mentoraram, que me apoiaram, pessoas como você que me deram espaço, homens que me ajudaram, porque dentro da carreira eu nunca tive uma chefe mulher, todos os meus gestores foram homens dentro da cadeira de logística, mas homens que tiveram um olhar ampliado, olhando para a técnica, olhando para o resultado e não para o gênero, o que me deu a oportunidade de chegar até aqui. A gente vê muitas pessoas reclamando da dificuldade da vida e abraça, né, essas circunstâncias que talvez não foram tão positivas na construção da vida e acaba se conformando, se acomodando, olhando para o passado e transferindo para o passado talvez a mediocridade que vive no dia de hoje, mediocridade nada pejorativo, pela média, né? Sim. Quando você olha para trás, em função da tua própria fala, né, da dificuldade que teve, né, de você conseguir chegar onde você chegou, que história que vem na tua cabeça, o que você... Lembrando lá os 2 cômodos, as dificuldades, os caderninhos, e vendo você numa posição tão importante hoje, o que passa na sua cabeça, Eliane? Eu não romantizo a pobreza e as dificuldades. Eu entendo que a minha história ela é uma em 1 milhão, não é todo dia, que senão a gente pode gerar a sensação de que é simples chegar, e não é. Hoje eu conto com muita gratidão, mas na época eu vivia com bastante dificuldade. Foram muitas noites chorando, foram muitas madrugadas sem dormir para conseguir fazer as provas na faculdade no outro dia. Foi muita festa que eu deixei de ir, muita visão do que eu queria a longo prazo. E aí o mindset ele é muito importante, porque é a consistência do que você faz todo dia, mesmo sem vontade, que faz chegar lá, né? Então, ter boas referências, né? Buscar boas referências é importante. Então, hoje eu entendo que a gente tem muito mais acesso ao seu próprio programa, as lives que você faz toda terça, elas são importantes porque dão referências para as pessoas de, puxa, quais os caminhos, né, que eu preciso seguir. Então, eu lembro que eu entrava, quando começou a ter o LinkedIn, eu entrava nas páginas para olhar o que os diretores de supply estudavam, quais eram as faculdades que eles entravam, quais os cursos que eles tinham que eu pudesse fazer. Quando eu assumi a minha primeira posição de gerente, eu fui buscar uma empresa, uma pessoa, uma consultora, para me ajudar a escolher as roupas, porque eu não tinha referência, não tinha de onde tirar. E imagem é importante,
né? Imagem para o time, né? Para a influência que você faz. Então, eu desenhei um plano de que a única certeza que eu tinha é que eu não queria continuar naquela realidade. E aí, para eu sair daquela realidade, o que eu precisava fazer? Então, a educação para mim foi fundamental. Estudar, ler, e continua sendo. Eu estou o tempo todo aprendendo, o tempo todo estudando, o tempo todo buscando conhecimento. E eu acho que hoje, até pela dinâmica do mercado que a gente tem, se você para um minutinho ali, você já fica para trás, né? Então, eu levo isso comigo, essa determinação do que eu tenho que continuar construindo, do que eu tenho que continuar buscando, e também fazendo um exercício de qual que é o meu próximo passo. Você tem a consciência de o quanto você tem inspirado pessoas através da tua história de vida, por você compartilhar essa tua história de superação e de vitória, Eliane? Sim. Hoje eu tenho mais consciência disso. Acho que lá atrás eu não tinha essa visão, porque eu fui só executando o que eu tinha planejado. Hoje eu consigo perceber que faz diferença para as pessoas terem uma executiva mulher numa posição de supply chain e contando uma história de vida dessa, porque eu consigo mostrar que existe um caminho possível. Ele é só querer? Não, não é só querer. Você tem que ter planejamento, você tem que ter construção, você tem que ter apoio, você tem que buscar ajuda, né? Mas na maior parte das vezes, aí no meu caminho de desenvolvimento, é uma coisa que você fala do poder do networking, né? Muito grande. Eu lembro que em 2022 eu fiz uma análise SWOT da minha carreira e eu faço isso todos os anos. E um dos pontos que eu encontrei lá, que eu tinha de oportunidade e também de ameaça, é que meu network era baixo. Eu não conhecia ninguém no mercado. Eu estava quase 20 anos no varejo e não conhecia ninguém no mercado. E aí eu comecei a fazer construção, comecei a ir nos eventos, comecei a me conectar com as pessoas. E sabe o que é curioso? Quando você conversa com o executivo e fala, vamos tomar um café? Ele aceita na maior parte das vezes. Talvez tenha uma questão de encaixe de agenda, talvez tenha uma questão ali de dedicação, né, de tempo, que a pessoa às vezes não consiga direcionar, mas na maior parte das vezes as pessoas te dizem sim. Então, muitas vezes a gente se limita, se coloca numa caixinha e diz que não tem ajuda e que está sozinho no mundo, mas se a gente ampliar um pouquinho o olhar, a gente encontra. Tudo bem, Eliane, vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Claro. Na volta nós retomamos aqui o assunto com a Eliane Nascimento. A Eliane é diretora de Supply Chain da Martin Brauer. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nossa convidada de hoje, Eliane Nascimento. A Eliane é diretora de Supply Chain da Martin Brauer. Eliane, você falou no primeiro bloco que teve um momento da tua vida em que você tomou uma decisão. Sim. Eu acho que às vezes o que falta para as pessoas mudarem de vida é tomar decisão. E você disse que em algum momento você decidiu não dar continuidade na tua história familiar, sobre a qual você se orgulha muito, sim, mas você decidiu ter um posicionamento e encontrar o teu espaço como profissional e como ser humano. Sim. Em que momento foi isso? Como é que aconteceu essa experiência? Se você se lembra exatamente, e a partir daquele momento, o que mudou na tua atitude? Então, eu tenho, hoje, obviamente, com a terapia em dia, né, que a gente mantém no autoconhecimento, a gente pode falar um pouco mais disso, eu consigo fazer reflexão de que momento exatamente foi, né? Mas desde a infância, ali, quando eu comecei a aprender a ler e a escrever, eu comecei a ir para a escola, e aí eu falei, puxa, tem muito mais do que hoje eu tenho em casa com os meus pais ali, não porque eles não quisessem me dar, mas porque eles não tinham de onde tirar, né? E aí eu comecei a querer absorver conhecimento, virei uma esponja, né? Eu quero o tempo todo aprender, conhecer. E aí eu lembro que quando eu comecei a estudar a faculdade, eu estava estudando, tal, eu lembro de um momento que até a minha mãe falou assim, você vai ficar doida de tanto estudar, né? E aí eu falei para ela, não, eu tenho um objetivo de vida. Então, acho que desde da minha infância, quando eu comecei a ler, escrever ali, a estudar, que eu descobri o mundo além do que eu vivia, e eu entendi que se eu conseguisse ser capaz de absorver conhecimento, entregar esse conhecimento de volta para o mundo, eu ia ter as oportunidades e que eu poderia criar as oportunidades, eu passei a criar as oportunidades. Então eu agarrava
qualquer oportunidade e vivendo o momento presente. Então, quando eu fui operadora de caixa, eu fui a melhor operadora de caixa que eu poderia ser. Quando eu fui assistente de transportes, eu fui a melhor assistente de transportes que eu poderia ser. E assim, sucessivamente. Aí, cada vez que tinha uma vaga, uma oportunidade e tal, eu me sentia pronta. Eu sempre falo para o meu time que sorte é quando oportunidade encontra capacidade. Então, não adianta você ficar esperando a oportunidade vir sem você ir atrás, sem você buscar um curso de inglês, sem você conhecer as pessoas, sem você estudar, sem você investir na sua carreira, no seu autodesenvolvimento. Aí a sorte passa e você fala, puxa, o fulano foi promovido e eu não fui e tal. Aí você vai ver o fulano tá lá pegando todo o dinheiro dele, investindo em faculdade, investindo em graduação, não só em cursos formais, mas você mesmo buscar livros e acesso a conhecimento. Hoje tem várias formas de aprendizado, você tem canais de TV, canais de YouTube, lives que são feitos. Assim, tem de logística mesmo, tem muitas referências hoje que você busca no mercado aí que podem te entregar conteúdo e conhecimento. Então não tem mais desculpa para a pessoa dizer que não tem acesso à informação e que consegue se desenvolver, né? Teve algum momento que você duvidou que você ia vencer? Várias vezes. Tem vários momentos. Como é que você lida? Ou como é que você lidou com isso? Eu acho que, assim, o que é importante, né, as pessoas olham agora e falam, puxa, que legal, que mulher forte, né, que capacidade. Mas de vez em quando, eu ia para o banheiro e chorava, tá tudo bem, né? Eu acho que faz parte da construção, você ter dias ruins, entender que eles fazem parte da jornada e secar as lágrimas e seguir. Mas sim, e vou te dizer, em muitos momentos ainda parece uma síndrome da impostora, né? Puxa, será que eu tenho todo o conhecimento que eu deveria ter? Será que tem coisas que eu ainda preciso buscar? E aí o tempo todo, a minha vida vou fechando os gaps. Onde eu acho que eu tenho oportunidade, análise SWOT da minha carreira, onde eu acho que eu tenho oportunidade, qual que é o meu próximo passo, onde que eu tenho que buscar. Então, eu fiz uma pós-graduação na FGV de administração, depois eu fiz uma pós-graduação em engenharia de produção na USP. Então, o tempo todo eu estou buscando onde tem um gap para eu ir fechando, e aí vida que segue. Mas eu acho que o mais importante do que você se lamentar é você entender, ok, o cenário é esse, o que eu vou fazer para mudar, o que eu vou fazer de diferente, o que eu quero buscar, qual que é a realidade de vida que eu quero viver. E o mais próximo disso, eu acredito muito que quando você põe a intencionalidade naquilo que você quer encontrar, do que você quer construir, o universo te dá um jeito de mostrar os caminhos. Falando exatamente do teu momento, uma diretora de supply chain de uma grande empresa como a Martin Brower, quais são os desafios que você está... mais uma oportunidade de você deixar teu legado, a tua história, a tua marca numa grande empresa. Como é que está o teu momento, Elaine? Assim, muito feliz, porque a Martin Brower é uma referência mundial, né, em termos de operador logístico. O Alessandro Rios, que é o CEO, é uma pessoa de muita referência e um líder muito inspirador, assim como os meus pares. Então, estou tendo a oportunidade incrível de aprender muito, de construir com o global, de criar relações e de continuar desenvolvendo as pessoas, inclusive com a minha história, né? Então, o meu maior legado é quando eu encontro pessoas do meu time que hoje estão gerentes em empresas, que estão, né, construindo suas carreiras. O meu maior prazer é quando eu as encontro e falo, Eli, você me motivou a buscar mais, a querer mais. Então, o meu entendimento é que é esse o legado que eu quero deixar. Então, quais são as construções que eu posso fazer unindo pessoas, tecnologia, resultados, mas também trazendo o desenvolvimento do ser humano, também trazendo o desenvolvimento das pessoas. Então, toda a minha construção vem baseada nisso, na minha história, no que eu vivi e no que eu posso entregar para o mundo e para as pessoas, para que elas também façam isso. Então, se eu faço como líder, meu time potencializa isso quando eles fazem para as pessoas também. Como é que você consegue equilibrar esses dois lados? Como é que você consegue entregar aquilo que é a expectativa da companhia, e ao mesmo tempo cuidar do seu CPF, seu network, seus relacionamentos, Liane? Então, um ponto importante é você ter planejamento, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho empresas que me ajudam a cuidar do LinkedIn, que é uma rede importante, né, de conexão. Eu sempre busco agenda nos horários. Puxa, eu preciso almoçar com o executivo. Até o mapeamento dos executivos que você quer se conectar é importante, porque também é trabalho. Porque na hora que eu me conecto com um executivo de determinada área, eu vou lá e busco com ele quais são os desafios que eu tenho, que eu consigo dividir e capturar dele informações. Então faz parte do escopo do trabalho do executivo. Então quando você está fazendo relacionamento, não tem a ver com só uma conversa pessoal.
tem a ver com uma conversa de construção, de carreira, de negócio, de oportunidades. Eu já vi acontecer em conversas de jantares que eu vou, negócios de empresas acontecendo, porque as pessoas se conectam e aí um descobre que está fazendo um projeto, o outro tem uma parte importante que pode se conectar e isso pode ser construído junto. Então tem um planejamento e aí eu tento marcar dentro dos meus horários de pausa ali, almoço, café, pessoas que façam sentido dentro da minha construção de carreira e dentro do que eu estou conseguindo construir dentro da empresa. Então eu chego lá, Luciano, olha, estou com esse desafio aqui, tal, você já passou por uma situação parecida com essa? E aí você vai me entregar a sua história, vai me entregar alguma experiência, vai me falar alguma ideia que de repente dentro da minha caverninha eu não pensei e vou conseguir trazer soluções diferentes para a empresa. Então essa é uma construção. Também passa por autoconhecimento, então eu tenho um trabalho que eu faço terapia, nos finais de semana também eu gosto muito de coisas culturais, meu aprendizado ele não se limita às questões do trabalho, então eu gosto de ir em museu, gosto de ir em teatro, gosto de viajar, estou pelo mundo, toda vez que dá para estar pelo mundo em algum museu, vendo alguma coisa, eu estou indo também, porque eu acho que isso preenche o ser humano e te dá mais força para aguentar os dias difíceis quando a pressão vier, né? Além desse pilar importante na tua vida, na construção profissional da tua jornada que é a educação, olhando para a Eliane, o que você destacaria como pontos fortes que te apoiaram e te sustentaram nessa tua trajetória até esse momento, Eliane? Eu acredito, e aí de novo, né, olhando para trás você consegue entender, todas as dificuldades que eu passei na infância me fizeram olhar para todos os problemas dizendo assim, bom, tem um jeito de resolver. Então você cria uma certa resiliência natural pela sua história de vida, né? Então eu tenho uma capacidade de olhar para as situações e conseguir entender o problema e conseguir desconstruir para focar na solução, para focar na melhor entrega possível, que ficou muito natural para mim. Uma outra questão que me ajudou muito na construção de carreira é que, como eu vim de base, eu consigo circular dentro das estruturas da empresa. Então, eu consigo ir na operação e conversar com um colaborador que está descarregando um caminhão, da mesma forma que eu vou no board com um global e consigo fazer uma reunião sobre estratégia. Então, isso me deu também uma flexibilidade de comunicação, uma flexibilidade de conexão com as pessoas diferente. E o terceiro ponto eu colocaria esse meu desejo interno de estar sempre aprendendo. Então, o tempo todo eu estou consumindo mais e querendo mais. É uma esponja. O tempo todo eu sou uma esponja. Você tem em média quantos liderados hoje? Hoje está em torno de 60 pessoas. É um desafio, né? É um desafio, porque agora a gente também está com um desafio de mercado de ter diferentes gerações, né? Então, no meu grupo hoje de gestão, eu tenho diferentes gerações acontecendo e você tem que tratá-las de maneira diferente. São pessoas diferentes, com realidades de vida diferentes. Você conversar com uma pessoa que tem 40, 50 anos é diferente de você conversar com um jovem de 20 e poucos anos que já cresceu com internet, com telefone conectado, no Instagram, no TikTok. Essas pessoas não consomem diferente, elas têm uma forma de se comunicar diferente, de serem abordadas diferente. Então, como é que você adapta a sua comunicação? Você tem que aprender. Se nós tivermos algum telespectador nesse momento um pouco desanimado, um pouco descrédito, o que você poderia, com base na tua história, na tua jornada, o que você poderia dizer para ele para que ele possa dar uma levantada, arregaçar as mangas e correr atrás dos seus sonhos? Eu sugeriria um exercício que eu acho que é muito importante todo mundo fazer. De vez em quando você tem que colocar uma lista de coisas bacanas ou coisas relevantes na sua carreira que você já teve. Eu acho que é muito importante fazer essa lista porque a gente esquece dos momentos bons quando as coisas ficam difíceis. Então, é importante você escrever os seus maiores marcos de vida, né? Quais foram os momentos mais interessantes da sua carreira? O que você já construiu? As pessoas que você já ajudou, né? Faça essa lista. Depois fazer uma análise SWOT, realmente, assim como você faz da empresa, faça da sua carreira. Quais são as suas oportunidades? Quais são as suas ameaças? Normalmente, quando você coloca um desenho e escreve o que você tem de oportunidade, de situações, você consegue ter visibilidade, consegue montar um plano de ação em cima. E aí escolhe uma ação, só uma ação hoje e trabalha nela. Essa é a minha sugestão. Tem um minutinho para encerrar nossa conversa, falando de futuro, quais são os próximos passos, ainda que você esteja num ciclo novo, mas você está sempre olhando para frente, o que você pode compartilhar com os nossos telespectadores? Então, eu continuo nessa jornada de autoconhecimento, então de ser uma líder melhor,
de estar mais presente nos fóruns de supply chain como mulher, para inspirar outras mulheres, né, também, homens e mulheres, mas outras mulheres, porque eu não tive referências femininas, né, então, para que elas também entendam que faz parte da jornada e que não é impossível chegar e que a gente encontra pessoas que abrem portas para nós também. E continuo meu plano de desenvolvimento ali, estudando inglês e espanhol 5 vezes por semana, mirando ali o global também. Acho que esses são os meus próximos passos. Adorei a nossa conversa. Obrigada. Parabéns pela tua jornada, Imagina. pela tua história, por essa jornada que você tem construído, inspirando tantas pessoas, que você continue com esse legado, que você possa continuar nessa jornada. Tenho certeza que você tem impactado não apenas profissionalmente, mas também como história de vida muitas pessoas. Obrigado por ter aceito o convite. O convite fica permanentemente aberto. Muito obrigada. Se você queira voltar para compartilhar com o nosso telespectador alguma novidade, o convite é permanente. Obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Eu desejo muito sucesso a todos os profissionais que estão te acompanhando aí, que eles consigam perceber o quanto que a gente consegue transformar a nossa realidade. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, às 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.